Estamos de volta com o grande debate. E grupos de estudantes da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, emitiram uma declaração se posicionando contra Israel na guerra. Em resposta, CEOs de empresas pediram nas redes sociais que a universidade faça uma lista proibida com os nomes e divulgue. Após repercussão negativa entre empresários, parte dos estudantes retiraram apoio à carta. Tema para o nosso debate. Caio, alunos têm o direito de se manifestar livremente nos centros acadêmicos? Naturalmente, Leandro. Bom, eu sou um militante pela liberdade de expressão, ainda mais no ambiente universitário, né? Infelizmente, nos Estados Unidos da América, o que se verifica é o exato oposto. Há uma série de organizações estudantis que promovem o boicote de discursos, de palestras, de pensadores, influenciadores, enfim, até mesmo cientistas e professores de coloração mais conservadora, né? Mas, enfim, não é o que nós gostaríamos de ver. O que nós gostaríamos de ver no ambiente universitário, né, é, vamos dizer assim, a entronização da pluralidade de ideias, do livre debate, da tolerância com a divergência de opinião, esse tipo de coisa. Agora, ao mesmo tempo que eu sou esse grande militante pela liberdade de expressão e acho que muitos vícios, né, da liberdade, eles são remediados com mais liberdade ainda, eu gosto muito, né, do que está inscrito na Constituição brasileira, que diz que é livre toda forma de manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato, certo? Então, por exemplo, uma das regulamentações às quais eu sou favorável, né, no caso de redes sociais, é que, para mim, né, toda conta, todo perfil tem que estar ligado a um CPF ou um CNPJ. Por quê? É um binômio, né? Liberdade com responsabilidade. Você precisa responder, você é responsável pelas opiniões que você emite. Claro que quando a gente está considerando o ambiente universitário, a gente está falando de jovens, né? Então, pessoas com o intelecto ainda em formação, com o caráter, muitas vezes, ainda em formação. É, pela sua natureza, um ambiente de experimentação intelectual, espiritual e por aí vai. Então, é triste, de repente, verificar que por causa de um posicionamento mais radicalizado, precipitado, assodado, um jovem possa ter toda a sua vida prejudicada. Por outro lado, quando a gente vai se manifestar da forma enviesada, como esses jovens se manifestaram, atribuindo ao regime israelense a inteira responsabilidade pela violência na Palestina, você acaba tendo que arcar com as consequências das suas ações e discursos. Então, eu acho que está tudo certo, você tem todo o direito de falar o que você quer e as pessoas têm todo o direito de responder a isso. Alessandro, mesmo questionamento, universidades locais são locais de livre discurso? Olha, Leandro, a universidade é o local do pensamento crítico, ou seja, pensar, raciocinar, usar a razão, usar a lógica de maneira dialógica, de maneira democrática, a universidade é o local para isso. A questão que se coloca acho que a gente tem que dividir duas coisas. Uma coisa é você fazer a crítica. É você fazer a crítica, por exemplo, ao fato anterior a esse ataque que aconteceu terrorista, à situação de Israel e Palestina, você fazer a crítica aos posicionamentos de Israel, você ter um posicionamento crítico ou mesmo a favor dos palestinos, isso é uma coisa. Outra coisa é você fazer uma manifestação, veja, não do ponto de vista crítico ou político, mas apoiando terroristas. Ou simplesmente fazendo uma manifestação a favor de uma violência extrema. Veja, nesse caso, isso não é uma manifestação legítima. Esse é um problema da liberdade de expressão. Ou seja, a liberdade de expressão não comporta manifestações desse gênero. Na questão colocada aí nas universidades nos Estados Unidos, o que ocorreu, me parece, foi que diversos grupos de estudantes que são críticos, veja, a Israel. Isso antes mesmo desse ataque brutal que aconteceu contra Israel. Ou seja, críticos a Israel, que são a favor da Palestina, que tem diversos... E olha só, a gente tem muitos pontos aqui para fazer crítica com relação a Israel, a situação na Palestina, etc. Mas o ponto fundamental é que a nota que eles fizeram deu a entender que eles estavam simplesmente tão só culpando Israel, ou seja, a culpa seria de Israel. E veja, não é a culpa pelo conflito, seria a culpa pela matança, o que não é verdade.
Ou seja, a culpa da matança foi do Hamas. O Hamas cometeu o ato e a atrocidade. Eu posso realizar, nós todos aqui podemos realizar todas as críticas que nós quisermos com relação à situação da Palestina, Israel, verificar níveis até mesmo de culpabilidade, razão histórica. O Caio levantou aqui a questão histórica. Eu acho que tem posições contrárias, eu acho até mais palpáveis do que o Caio trouxe agora há pouco. De qualquer forma, o que nós temos que olhar agora é que esse ataque foi feito pelo Hamas, e que foi um ataque terrorista e que deve ser rechaçado de pronto. Acho que o pensamento crítico não pode ficar com medo de falar isso, tem que falar claramente. Isso não significa abrir mão de toda a crítica que pode ser feita. Significa simplesmente que eu tenho um posicionamento ético também com relação àquilo que está acontecendo com os civis em Israel. Alessandro, e sobre os empresários, eles podem pedir uma lista? Aí tem outra questão, ou seja, são listas de grupos de estudantes que participam desses grupos. Ou seja, a nota saiu em nome do grupo e tem vários nomes lá no meio. Você não sabe qual foi a posição de cada pessoa, você não sabe se foi uma compreensão crítica com relação a Israel, você não sabe se foi uma redação ruim, você não sabe se o sujeito realmente estava fazendo algum tipo de apologia à violência. Nós não sabemos disso. Então eu acho que fazer uma divulgação desse gênero para perseguir os caras pelo nome, dizer que eles não vão trabalhar mais, que a partir de agora vocês estão perdidos, isso me parece um problema, porque você não consegue fazer isso com essa situação posta. Veja, se você pegar um estudante, né, que por uma atitude radical, né, faça uma manifestação violenta, apoie atrocidades, faça manifestações em redes sociais, etc., você vai buscar a responsabilização dessa pessoa. Agora, fazer uma espécie de caça às bruxas, de pessoas que às vezes nem estiveram nas reuniões, ou que votaram contra as notas, olha só, a maneira como a nota foi feita. Então nós temos que tomar um pouco de cuidado. E, além disso, tem aqueles que estavam tentando, pelo menos de maneira geral, exercer um pensamento crítico e não apoiar atrocidades e culpar simplesmente Israel pelos atos terroristas. Então, eu vejo com muito problemática essa ideia de sair de fazer uma divulgação e dizendo que as pessoas agora não vão ter mais direito a trabalho, que nós vamos fazer uma lista, né, de pessoas malquistas na sociedade, que elas não terão emprego e que serão perseguidas depois. Isso me parece um problemão. Não é por aí que as coisas se resolvem. Você tem a responsabilidade de cada um e essa responsabilidade tem que ser no ato de cada um. Caio, empresários podem pedir uma lista? Eles podem pedir o que eles bem entenderem, né? A questão é se Harvard, enquanto instituição, vai se organizar no sentido de elaborar essa lista, que o doutor Alessandro me permita chamá-la de blacklist, né? Assim que esse é o termo vulgar que se utiliza, e eu também sou muito crítico, né, dessa política de demonização a priori, e isso é utilizado aqui no Brasil. A gente tem casos conhecidos, eu não vou citá-los para não divulgá-los, mas a gente tem contas em perfis em redes sociais dedicados exclusivamente a perseguir digitalmente, obviamente, e a difamar qualquer empresa ou qualquer influenciador relevante que patrocine figuras da direita, ou que de alguma forma esteja alinhado com elas. Isso é muito feio, porque você pega um recorte biográfico da pessoa, descontextualiza ele e lança ele aos lobos, né, das redes sociais. Eu queria só colocar aqui um ponto que eu achei interessante, né, já que a pergunta é sobre os empresários, que diz o seguinte, da reportagem da CNN. Desde a repercussão negativa entre líderes empresariais, alguns dos alunos retiraram o apoio à declaração. E a gente vê aqui dois fenômenos. Primeiro, né, money talks, né, o dinheiro fala e muitas vezes ele acaba dominando a consciência das pessoas. Não deveria ser assim, mas é. Mas o outro ponto é o seguinte, às vezes, num reexame do seu posicionamento, né, e colocado aí, confrontado com um ponto de vista diferente, você muda a sua opinião, especialmente em ambiente universitário. Não é simplesmente só pelo dinheiro. Quando você vê pessoas que você admira, grandes líderes empresariais, né, grandes empreendedores, falando, olha, essa sua posição aqui é um absurdo. E por que isso é tão importante? Porque no ambiente universitário, especialmente o ambiente universitário elitizado, né? Eu, por exemplo, tive o privilégio de estudar em uma universidade pública, não havia uma gama de pensamentos e discussão de ideias, não, pelo contrário. Né? Você tem um ambiente universitário, pelo menos o brasileiro, ele é monotemático. Né? Se você não rezar a cartilha,
né, do pensamento hegemônico, você é excluído de grupos, você pode ter sua nota prejudicada, seu acesso, né, aos caminhos universitários prejudicados. Então, muitos estudantes acabam entrando numa espiral de silêncio. Agora, pode haver um fenômeno de emburrecimento total, porque você só tem um lado do espectro político, né, fomentando o pensamento crítico. E aí você não tem pensamento crítico, na verdade você tem aquela replicação daqueles mesmos raciocínios. Aí você vê essa pessoa nesse ambiente, quando confrontada com uma realidade diferente, ela revisa a sua posição anterior sobre temas polêmicos, como é esse caso, né? Mas no final, eu espero que isso sirva para os estudantes de Harvard reverem a posição de que, aspas, o regime israelense é inteiramente responsável por toda a violência que se desenrola na Palestina. A gente sabe que isso não é verdade e é muito feio culpar a vítima, ainda mais a vítima de um ato covarde como os ataques terroristas do Hamas. Senhores, obrigado pelo debate. O grande debate termina aqui. Lembramos que as opiniões que foram emitidas não refletem necessariamente a posição da CNN. Para você, uma boa noite e um ótimo final de semana.